Boa noite, me chamo Leidiane. Hoje a gente vai falar um pouco sobre recrutamento e seleção. Esse é um processo onde o RH é responsável nas organizações. Ele é feito para selecionar candidatos às vagas e o recrutamento ele funciona da seguinte maneira. O RH senta com a pessoa responsável pela vaga e cria um perfil desse candidato, com as habilidades, competências, enfim, o que é necessário que esse candidato tenha. Logo depois, nós temos a seleção, que seria o quê? A divulgação da vaga, depois a seleção dos currículos, as entrevistas, os testes de dinâmicas e logo após nós temos o feedback final, que seria quem foi contratado, quem se identificou e se apresentou melhor nesta vaga e como vamos dar o feedback final daqueles que não passaram. Olá, eu sou a Beatriz, vim dar continuidade sobre recrutamento e seleção. Hoje eu vim falar sobre a divulgação, que hoje nada mais vir pelas mídias sociais, né? Que hoje nós temos fácil acesso pela internet, e hoje a gente tem acesso ao Instagram, Facebook, LinkedIn, site de empresa ou até mesmo pelos jornais. E hoje as empresas usam essa estratégia para poder conseguir atingir o perfil, a análise, o custo ou até mesmo os bancos de dados. Falando um pouquinho sobre as entrevistas elas podem ser presencial ou online. Nada seria mais que um bate-papo para a gente conhecer melhor esse candidato, no qual já foi selecionado esse currículo e a gente verifica quais são as habilidades e o que esse candidato tem a oferecer para a empresa e se ele está de acordo também com o que a empresa tem a oferecer a esse candidato. Esse é um bate-papo onde pode envolver o RH, o responsável pela vaga e até psicólogos ou demais grupos. Por exemplo, temos as entrevistas em grupo, que não é tão comum, mas às vezes acontece para a gente saber como esse candidato lidar com um grupo de pessoas. Olá, aqui é a Ana. Vou falar sobre um pouco de seleção de currículos, também conhecido como triagem. É um processo de recrutamento e seleção que tem como objetivo filtrar determinados candidatos para determinada vaga de emprego. A triagem também ela é importante para atrair e reter talentos, também para evitar problemas no futuro, como alta rotatividade de funcionários na empresa, também para escolher um bom candidato para a vaga. Para fazer uma triagem eficiente, devemos definir critérios de avaliação com informação acadêmica e também com experiência profissional e traços de personalidade. Também pensar no candidato ideal e também avaliar as habilidades comportamentais, e entre outros. Também a triagem pode ser feita da forma manual ou por meio de softwares, dependendo da quantidade de currículos recebidos. Oi, eu sou a Ana e hoje eu vou falar sobre a dinâmica e o treinamento. A dinâmica é uma forma de avaliar os candidatos e observando seu comportamento em situações que simulam o cotidiano dentro de uma empresa. Já o treinamento é uma prática essencial para o desenvolvimento dos colaboradores para a melhoria contínua da organização. Oi pessoal, eu sou a Melissa e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o feedback. Ele é uma forma de comunicação entre duas pessoas, como uma avaliação dos seus comportamentos, ações e tarefas que eles realizam no dia a dia para poder melhorar cada vez mais. E por fim, nós do grupo de recrutamento e seleção queremos agradecer a participação e envolvimento de todas as pessoas que de alguma forma contribuíram com o nosso trabalho. Muito obrigada. Na minha edição, vocês podem entrar. Bom dia. Então, você se inscreveu no cargo para ser coordenadora de equipe? Sim. Qual que é a sua abordagem para liderar e motivar a sua equipe? Sabe, tá ligado? Eu uso uma abordagem mais informal mesmo, para conversar com a equipe, porque a gente sabe, né, que para conversar assim com as pessoas
estressa, já não gosto dessas coisas, não. Quais métricas você considera mais importantes para medir o desempenho da sua equipe? Ai, nossa, eu não vou saber responder. Seu Luiz, pode levar. Não, não é não. Moça, eu preciso desse emprego. Seu nome? Tamires. Tamires. Você poderia dar licença? Você está atrapalhando o Não, andamento não do sei, eu trabalho. não sei, eu preciso desse emprego. Vamos Eu sou muito superar. galera, moça, pelo amor de Deus, eu não sei lidar com as Eu não pessoas. quero usar força. Não, com gentileza, eu não vou sair, entendeu? Tá? Olha, não. Isso aí que você está atrapalhando o andamento do trabalho. Tá bom? Não, mas eu preciso desse emprego. As pessoas iriam gostar de mim, entendeu? Porque eu sou muito galera, eu sou muito legal, eu sou certo. Não, olha. Boa noite, meninas. Meu nome é Jennifer, faço parte do RH, tá? E hoje eu vou querer saber um pouquinho de vocês, conhecer um pouquinho de vocês melhor, tá bom? Me conta um pouquinho sobre vocês. Meu nome é Yasmin, eu tenho 28 anos, sou formada em administração, cursei 4 anos. Na minha última experiência no trabalho foi como líder de equipe, trabalhei na liderança de uma equipe de telemarketing mesmo. Atualmente eu ainda estudo, estou fazendo gestão de RH no primeiro semestre. Legal. E quais são as suas principais habilidades? Bom, a minha principal habilidade é lidar com conflitos. Eu lido muito bem com conflitos de forma tranquila. Teve uma empresa que eu passei que eu era coordenadora e houve conflito entre os colaboradores e eu tive que agir de uma forma tranquila que eu conseguisse resolver o problema. Legal. Como você lida com prazos apertados? Eu sou bem calma, então eu sei trabalhar sob pressão. Como eu havia dito, eu trabalhei na parte de telemarketing, então a gente trabalha com alcance de metas, tem que bater meta. Então, querendo ou não, a gente sempre trabalha sob pressão. Eu sei motivar a minha equipe a trabalhar com calma, tranquilidade, porque acredito eu que no desespero você não consegue fazer nada. E então, é isso. E aonde você se vê daqui a 5 anos? Bom, se eu for contratada pela empresa, na empresa eu me vejo no cargo de gerência, porque eu sei lidar de forma tranquila, como eu já disse, então eu conseguiria, vamos dizer assim, ajudar nos conflitos que tivesse na empresa para a empresa conseguir ser cada vez melhor. Ótimo. Meninas, é só aguardar até o final do dia que a gente dá um feedback para vocês, tá bom? Tá bom, obrigada. Um feedback para vocês. Quando eu percebo que vocês conseguem ficar assim, aí eu. Porque se eu ficar olhando, a gente vai rir. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho informar para vocês a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal, ela é conhecida como uma linguagem culta. Ela é caracterizada pelo uso correto das normas gramaticais, pela pronúncia diversificadas, pelo vocabulário claro. Ela é utilizada em reuniões de trabalho e entrevistas de emprego. A linguagem informal, ela é conhecida como a linguagem cotidiana. Ela é realizada como uma linguagem mais espontânea, com o uso de expressões do dia a dia, gírias e abreviações. E ela é mais utilizada em vocabulário simples, utilizado entre amigos e familiares. A entrevista presencial é das etapas mais importantes, onde o recrutador consegue avaliar todas as competências e habilidades e qualidades do recrutado. Essa avaliação garante ao recrutador avaliar as seguintes habilidades: a comunicação interpessoal, a postura, a linguagem corporal, a sua habilidade de resolução de problema, a sua adequação à cultura e ao ambiente de trabalho. Os 3 tópicos abordados hoje serão a análise comportamental, a avaliação das competências e a comunicação eficaz de cada candidato. Você pode se apresentar, por favor? Eu me chamo Richard, tenho 20 anos, tenho ensino médio completo, trabalhei em 3 empresas. A primeira foi uns 6 meses, a outra eu fiquei 3 meses e a última aí eu fiquei 2 meses. A faculdade
faculdade você está fazendo, né? Que a gente viu no seu currículo. Você está em qual semestre? O primeiro. Primeiro? Ah, entendi. Tá bom, então. Cristiane? Oi. Você pode se apresentar, por favor? O que eu tenho que falar? Fala sobre você, suas qualificações. Então, acho que eu não estou muito interessada nessas matérias. Tudo bem. Mas depois não sei se eu posso continuar aqui? Ou eu tenho que sair? O ideal seria que você se retirasse. Obrigada. Boa sorte. Obrigada. Tamires? Prazer, eu me chamo Tamires, eu tenho 22 anos. Atualmente eu trabalho, estou numa empresa no cargo de auxiliar administrativo e eu estou fazendo o RH também no primeiro semestre. Interessante. Tá bom, então. Eu vou pedir, por favor, para vocês aguardarem na recepção um minutinho e aí eu já chamo vocês de volta, tá? Tudo bem, então. Obrigada. Achei o Richard meio desinteressado. Mas, quem sabe, numa entrevista só com a gente, tipo assim, pessoal, ele consiga se desenvolver melhor. Vamos chamar ele, tentar? Tudo bem, vamos dar uma chance pra ele. Tudo bem, então. Eu achei você um pouco tímido. Talvez numa entrevista pessoal você consiga se desenvolver um pouco melhor. Então, eu quero te perguntar, o que fez você entrar nessa área, você estudar sobre isso? Bom, eu queria melhorar meu conhecimento e também melhorar meu relacionamento com funcionários, com empresas e tal. Certo. E pegando essa linhagem de funcionários, como que você lida com o trabalho em grupo? Eu não me dou muito bem não, só sozinho mesmo. Não se dá bem? Não. Entendi. Tudo bem então, tá? A gente te liga. Beleza, tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Boa sorte, Iris. Licença. Oi, Tamires, tudo bem? Então, vamos dar continuidade na entrevista, tá? Tá. O que te fez escolher essa área de estudo e quais conhecimentos você acha que você pode estar somando na nossa equipe? O que me fez escolher foi gostar de pessoas e eu gosto de desafios também. E como que você lida com os desafios? Eu tento lidar da melhor forma. Assim, eu vejo os problemas e eu tento resolver. Nessa empresa que você está agora, que você tinha falado, você está lá tem quanto tempo? Vai fazer 4 anos, em janeiro. Você já teve que superar vários desafios, né? Eu acredito, para poder estar nesse cargo. Sim, bastante. E o porquê que você está procurando um novo emprego se você tem uma estabilidade lá? Realmente eu tenho uma estabilidade, eu gosto bastante do meu emprego, mas como eu não tenho mais crescimento profissional por ser uma empresa pequena, eu optei por entrar nessa empresa que já era uma das minhas prioridades no começo. Legal. Lá você tem quantos funcionários, mais ou menos? São em torno de 10. E como que você lida com um grupo em si, com a equipe? Olha, eu me dou bem com todos. Sempre tem alguns problemas, mas a gente se dá bem. E como que você lida com as críticas? Porque eu temo que não é fácil, né? Não é fácil mesmo, mas eu acredito que em todos os lugares vai haver críticas, problemas, e eu sempre tento resolver da melhor forma e não levar para o pessoal. E o que te atraiu na nossa vaga? Pelo fato de eu já conhecer a empresa há um tempo, eu sempre quis entrar para poder aprimorar meu conhecimento e também ajudar no crescimento da empresa. E o que você espera da gente, que a gente possa te oferecer e tudo mais? Eu espero obter conhecimento, ajudar no crescimento da empresa e também ajudar no meu crescimento pessoal mesmo. Certo. Olha, eu gostei bastante de você. A gente vai ter uma conversa e tal, interna, mas eu gostei bastante do seu currículo, eu gostei bastante da nossa conversa e eu vi que você é uma pessoa que tem bastante sede de crescimento, né? Sim, com certeza. Então, tá bom. Muito obrigada, tá bom? A gente entra em contato com você com certeza. Tudo bem? Boa sorte. Boa Obrigada. sorte. Tchau, tchau. Tchau. Bom, o que você achou do Richard? O Richard é um candidato que não demonstrou interesse algum pela vaga, não tem foco, resolução de problemas e vai gerar absenteísmo na nossa empresa. Eu acho que não é uma boa. A Tamires eu gostei muito, né? Ela fala super bem, super inteligente. Ela tem uma boa formação, com certeza vai gerar muitos lucros para a empresa e ela tem foco e confiança e possivelmente ela vai se tornar uma ótima líder. Então a gente já tem uma resposta, né? Sim. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a entrevista online, como ela surgiu.
A entrevista online começou nos anos de 1990 com o desenvolvimento da internet e se popularizou-se nos anos de 2000 com a Skype. E se consolidou também na pandemia de 2020 com os apps como Zoom, Google Meet, tornando-se prática comum no recrutamento. Bom, a entrevista online ela é uma forma de selecionar e contratar pessoas de forma virtual. A pandemia ela acelerou um pouquinho esse crescimento e com isso as empresas e os candidatos tiveram que se preparar de uma nova forma para a entrevista. Com a entrevista, ela traz vários benefícios para a empresa, como por exemplo a economia de dinheiro, a flexibilidade entre não precisar de ter que se locomover para chegar na empresa, enfim, e também entre outros benefícios. Benefícios da entrevista online. Economia de tempo e recurso, ou seja, o tempo que o candidato levaria para chegar até a empresa para estar fazendo o processo de recrutamento e seleção, ele já ganha dentro do ambiente que ele já está. Muitas vezes o recrutador também precisa se deslocar, nem sempre a entrevista ela é feita na empresa, então ele já tem essa flexibilidade de tempo e também não tem o custo da condução para chegar até o lugar para ser feita a entrevista. Acessibilidade geográfica, o que é isso? Fica mais fácil você acessar candidatos de outros estados, de outras cidades, numa entrevista online. Hoje em dia é muito comum o trabalho, as vagas de home office e remoto, né? Então nem sempre o colaborador ele tem que morar na cidade ou no estado em que a empresa está, né? Porque ele consegue trabalhar ali da casa dele ou de um outro ambiente qualquer. Flexibilidade de horários, como a gente já falou, ele economiza o tempo que ele levaria até o local da entrevista. Então, fica mais fácil, né, você marcar ali uns horários. De repente, também tem aquele colaborador que ele já é empregado, mas procura uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Então, às vezes, se a empresa concorda, ela consegue fazer uma entrevista fora do horário comercial, através da entrevista online. Gravação e revisão. Isso ajuda muito, né? Ali tem algumas plataformas, mas hoje ela possibilita você gravar aquela entrevista. Então, num outro momento ali, você consegue avaliar novamente as respostas do seu candidato. De repente, você precisa de uma outra pessoa que faça parte desse processo, que não pode estar presente na hora. Então, você pode revisar tudo isso através da entrevista online. Um outro benefício é a redução de estresse para o candidato. Esse eu acho muito interessante. O candidato, às vezes, ele se sente mais confortável num ambiente que ele já está acostumado, né? Ele não tem aquela tensão para responder as perguntas. Ele consegue estar mais tranquilo para dar andamento nessa entrevista. E muitas vezes ele consegue corresponder melhor àquilo que o recrutador está procurando. Não tem aquela pressão de olho no olho, de estar ali, né? Aquele nervosismo. Ele se sente um pouco mais confortável. Esses são os benefícios da entrevista online. Perfeito. Assim como a entrevista online tem os benefícios, também tem os malefícios, né? E um dos tópicos aqui que a gente colocou são os problemas técnicos. Fazer uma entrevista online a gente sabe que utiliza da internet residencial e isso pode apresentar algumas falhas aí na tecnologia, na internet da residência do local, que pode sim interromper a comunicação e prejudicar a avaliação do candidato, tá? Outra coisa também é que uma entrevista online, ela é muito impessoalidade, ou seja, o processo ele pode ser mais impessoal, o que pode fazer com que o gestor tenha uma leitura menos correta do candidato e sua linguagem corporal. Então, não tem como ter toda essa flexibilidade aí, sendo uma entrevista online. Tem também a questão da menos atenção do candidato. Então, por ser uma entrevista online, o candidato, ele às vezes acredita que ele não precisa dar tanta atenção às etapas, né? Por acreditar que o processo online é menos exigente. Não é dessa forma. Ele é exigente da mesma forma como se fosse uma entrevista aí presencial. Menos conexão com a empresa. Por ser uma entrevista online, o candidato ele não consegue sentir o clima da empresa. Se é um clima mais leve, positivo ou não, tá? Ou seja, para você ter um sucesso numa entrevista online, é importante se preparar antecipadamente, tá? Sobre o ambiente que você vai estar, testando a tecnologia, garantindo uma conexão estável e criando um processo leve e positivo. Após a entrevista online, os candidatos eles tendem a ter ansiedade sobre a questão do resultado.
Então a gente separou aqui alguns tópicos que vai ajudar você a ter aí esse controle de ansiedade e aguardar aí a resposta da empresa ou do processo que você participou. Então, após você participar de uma entrevista online, o importante é você esperar, né, o prazo que é dado pelo recrutador, dado pela empresa. Automaticamente essa resposta possivelmente vai chegar aí no seu e-mail ou às vezes uma mensagem de WhatsApp, e manter a calma, né? Confiar no seu potencial, naquilo que você apresentou na entrevista, no que você apresentou para a empresa, e tenho certeza que vai dar certo. O tema de entrevista online ganhou bastante relevância em diversas áreas como psicologia organizacional, recursos humanos e comunicação digital. Entre os principais autores que exploram esse tema estão aqueles que abordam as melhores práticas e os desafios psicológicos organizacionais e as ferramentas tecnológicas que facilitam essas entrevistas. Aqui estão um dos autores e suas principais contribuições. David Allen discute o impacto das entrevistas online na tomada de decisão e na retenção de talentos, além do seu efeito no comportamento dos candidatos. As contribuições de Allen são a investigação como as entrevistas online influenciam os comportamentos dos candidatos, especialmente em termos de preparação estratégica de resposta, além dos impactos no recrutamento e seleção. Em resumo, a literatura sobre entrevista online é rica e multidisciplinar, reunindo uma perspectiva de autores renomados que abordam desde desafios tecnológicos até as nuances psicológicas organizacionais desse formato. As contribuições dos pesquisadores David Allen ajudam a compreender melhor os impactos da digitalização no processo seletivo, tanto para os candidatos quanto para os recrutadores. O estudo desses autores oferece uma base sólida para aprimorar as práticas de entrevista virtual, promovendo maior eficiência, transparência e equidade na seleção de talentos em um ambiente cada vez mais digitalizado. Bom, atualmente, diversas empresas têm adotado a entrevista online como parte de seus processos seletivos, especialmente após a aceleração digital trazida pela pandemia. Entre essas empresas, grandes nomes como Google, Amazon e IBM já utilizam ferramentas digitais para entrevistas, aproveitando plataformas como Zoom, Microsoft Teams e até soluções baseadas em inteligência artificial. Algumas empresas que vêm trazendo a entrevista online, entre elas Google, Spotify, Amazon, Meta, Banco Itaú, Banco Santander, Magazine Luiza, essa empresa, entre outras, que está trazendo a cada dia mais para o mercado essas entrevistas online, de forma online. A entrevista online pode ser realizada de diversas formas, como por exemplo por e-mail, que é uma forma mais direta e menos dinâmica, porque ela se baseia no envio e no recebimento de mensagens eletrônicas entre o candidato e o recrutador. Essa forma é mais comum para mandar documentos, questionários ou instruções. Temos também o chat, que é uma forma ainda menos interativa, pois ela só utiliza mensagens de textos. Ela é ideal para tirar dúvidas, confirmar dados ou fazer perguntas mais simples. É muito comum utilizar aplicativos de mensagens instantâneas, como por exemplo WhatsApp, Messenger ou Telegram. Uma dica para esses dois métodos de entrevista online é sempre manter uma boa escrita, bem concisa. A entrevista por videoconferência é a terceira e a última. Ela é a mais comum e é a que mais é utilizada nos dias de hoje. Ela pode ser realizada pelo Google Meet, pelo Skype ou pelo Zoom. Eu vou dar algumas dicas de como realizar uma entrevista por vídeo chamada boa. Faça sempre uma pesquisa sobre a empresa. Use um e-mail profissional. Escolha um local apropriado e que não tenha barulho. Demonstre sempre seus pontos fortes. Vista-se adequadamente, ou seja, não faça a entrevista de pijama. Você deve levar a sério como se fosse uma entrevista presencial. Mantenha o tom de voz sério e adequado. Olhe sempre para a câmera. Saiba seu objetivo de carreira. Agradeça ao final do processo e seja claro no que você fala. Bem, pra quem achou que o vídeo acaba por aqui, eu lamento, mas... Achou errado, otário? A pedido da maior leitura de balões já conhecida nesse plano espiritual, a nossa professora Ellen, eu decidi trazer um pouquinho dos erros de gravações que tivemos pra poder dar umas risadas, liberar um pouco de dopamina do cérebro, mesmo que na semana que vem eu seja encontrado sem vida por causas naturais como 5 tiros nas costas. De todo jeito, meninas, é tudo brincadeirinha, e enfim, fiquem com o fim do vídeo. Selecionar e contratar pessoas de forma virtual. A pandemia ela acelerou um pouquinho esse processo
no caso com... Corta, gente. Tá vendo? Ai, dá pra... De novo. Ok? Corta. Menos conexão com a empresa. O candidato ele não consegue ter volta. Ele não sabe o clima menos conexão com a empresa. Por ser uma entrevista online, o candidato ele não consegue ter uma junção em relação ao clima Eu quero falar essa palavra. A literatura de entrevista online é Google, Spotify, Amazon, Olá, me chamo Ana Júlia. Vou falar um pouquinho sobre o recrutamento e seleção em questão das suas vestimentas e como se portar em uma entrevista de emprego. Entenda que seu perfil ele vai ser analisado a partir do momento que você estiver dentro da sala com o recrutador. Então, evite exageros. Não use uma maquiagem muito forte, um perfume, roupas adequadas, sapatos adequados. Vá de uma forma em que você seja apresentável e confortável e da melhor maneira, porque a partir dali você vai estar sendo avaliado. Então, para você ter uma entrevista de sucesso, tendo todos esses requisitos preenchidos, já é uma grande parte de você ter uma entrevista bem realizada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda e eu sou estudante de Gestão de Recursos Humanos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vestimenta feminina, algumas dicas para quem vai para entrevista de emprego, dar aquela atenção, aquele nervosismo, no dia da entrevista. Para as mulheres, o que eu aconselho é usar cores neutras, evitar decotes muito profundos, procurar usar uns brincos mais discretos, uma maquiagem mais leve, nada muito chamativo, para não chamar a atenção do recrutador. O que é importante na entrevista é você sempre ser você mesmo, ter espontaneidade e não mentir, falar sempre a verdade. E com segurança é fundamental. Olá, me chamo Viviane, sou estudante do segundo semestre de Recursos Humanos da Faculdade ENAL. Hoje eu vim falar um pouco para vocês a respeito da maquiagem para a entrevista de emprego. Lembrando-se que ela tem que ser discreta, profissional e confortável, pois o seu maior objetivo é demonstrar a sua aparência sem excessividade na maquiagem, utilizando sempre tons claros, por exemplo, o batom cor-de-rosa, o nude, o coral, é uma ótima e excelente dica. Lembrando-se que você tem que se preocupar com sua aparência e não com o seu visual. Olá, as mulheres em suas entrevistas de emprego devem estar calçando sapatos confortáveis, dando preferência por sandálias fechadas e de cores neutras, combinando com a sua roupa. E também estar evitando sapatos altos e desconfortáveis. Evitar sandálias abertas, chinelos. E se estiver utilizando botas, esteja de acordo com a sua roupa. Olá, espero que estejam bem. Prazer, Samantha, estudante de Gestão de Pessoas. Hoje eu vou falar um pouco com vocês referente a acessórios e higiene pessoal para uma entrevista de emprego. Sabia aquele ditado de que a primeira impressão é que fica? Pois bem, em uma entrevista de emprego, a primeira impressão é a sua oportunidade para se destacar na multidão. Não é uma tarefa fácil, eu sei disso. Mas pesquise códigos e diretrizes da empresa de vestimenta. Pode também entrar numa rede social da empresa em que se candidatou. Observe a forma de vestimenta. Assim você pega os padrões e adequa ao seu estilo. Evite acessórios chamativos em excesso. Se for do seu gosto acessórios chamativos, use-os, mas não em excesso. Homens, não usem bonés. Os bonés, assim como na época de escola, não eram permitidos, em uma entrevista de emprego em uma empresa também não são bem vistos. Evitem correntes largas e grossas.
Optem por relógios e correntes mais finas, mais elegantes. Vamos falar agora sobre a higiene pessoal. Atenção para esses detalhes. Cabelos e unhas sempre aparados e limpos. Barba feita e cuidado com a higiene bucal para evitar o mau hálito. O candidato deve também se atentar ao perfume, especialmente durante o período de verão, que são temperaturas mais altas. Perfumes fortes e doces podem causar enjoos e desconforto. Além do mais, nunca sabemos quem pode ter alergia ou não. Olá pessoal, me chamo Kevin, sou estudante de Gestão de Recursos Humanos aqui na Faculdade ENAL. Através desse vídeo vou falar sobre um detalhe muito importante para quem está se preparando para uma entrevista de emprego. Afinal, sabemos que a primeira impressão conta muito. Para passar uma boa imagem profissional e discreta, opte por camisas com cores neutras como bege, branco, azul ou até mesmo cinza. Lembrando, evite camisas com logotipos chamativos que podem desviar a atenção do recrutador. Prefira algo mais elegante e simples. Então, essas são algumas dicas para ajudar você. Oi gente, meu nome é Daniel, sou estudante do segundo semestre de Gestão de Recursos Humanos e o objetivo desse vídeo é indicar melhores opções de calças e calçados para se usar em uma entrevista de emprego. A escolha de sapato também é muito importante, então caso a empresa tenha um ambiente de trabalho mais formal, é interessante optar por sapatos sociais, no caso mais discretos, de cores neutras, como o preto e o marrom. Caso a empresa tenha um ambiente de trabalho mais descontraído, você também pode optar por sapatos mais casuais e tênis elegantes, sem perder a formalidade. E é importante que você escolha um sapato que transmita confiança e respeito e que esteja alinhado com o seu estilo profissional. As calças sociais elas são uma escolha segura para entrevistas, elas transmitem seriedade e profissionalismo. E é importante sempre escolher, no caso, optar por opções neutras de cores, como o cinza, o preto e o azul. As calças de alfaiataria são uma alternativa também às calças sociais. Elas são ideais também para um ambiente corporativo, no caso mais formal, e também tem a opção de calça jeans se a empresa tiver um ambiente mais casual.